que o Senhor preparou, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por cada um que está aqui. O Senhor quer falar com cada um de nós que está aqui. Mudar, Senhor, talvez histórias nessa noite, Pai. E nós cremos, Senhor, que o Teu Filho tem uma palavra poderosa dos céus para o nosso coração nessa noite. Usa ele, Senhor, como todas as vezes, Senhor, e nós temos visto. Usa ele, Senhor, para que vidas nessa noite, Senhor, venham, Deus, buscar um rumo diferente. Ah, Deus, para que o Teu reino seja engrandecido. Que seja tudo pelo reino, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos. Amém. 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 Obrigado. Aleluias. Louvado seja Deus. Você pode tomar o seu lugar. Muito boa noite. Pastor Carlos, realmente, eu acho que o pessoal está meio com sono, né? Muito boa noite. Glória a Deus. Você sabe que hoje é dia de celebração, amém? Estamos celebrando o que Deus tem feito em nossas vidas. Aliás, todo dia é dia de celebrar, não é verdade? Para aqueles que estão em Cristo, a vida, ela não é ainda o paraíso, nós ainda não chegamos lá, mas quem tem Jesus tem tudo, amém? Mas hoje é um dia especial que comemoramos o aniversário do pastorzão aqui dessa casa, pastor Carlos Arruda. Mais uma vez, desejo toda sorte de bênção sobre sua vida, sobre seu ministério, sua casa. Que Deus te abençoe muito e que você possa alcançar todos os seus sonhos, todos os planos de Deus para a sua vida, meu querido. Glória a Deus. Também quero saudar aqui os colegas pastores, pastor Isaías, é isso? Acertei? Eu fiquei em dúvida entre Isaías e Isaac. É Isaías. Pastor Carlos, que nos recebeu nesses dias lá na igreja, também muito bom tê-lo aqui conosco. Pastor José Prates, também um amigo da Rede Inspire, e todos os pastores que aqui estão, saúdo com a graça e a paz de Jesus Cristo. E a todos vocês, querida igreja, que tirou um tempo para estar no melhor lugar que você poderia estar no sábado à noite aqui em Londres. Você crê nisso? Glória a Deus. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Pergunta para ela assim: você está preparado para aquilo que Deus vai falar com você nessa noite? Quem é que crê que Deus tem uma palavra pessoal hoje? Quem é que crê que o Espírito Santo é um Espírito Santo que fala de forma pessoal? Aleluias. Obrigado, Jesus, por esse tempo tão especial que estamos aqui reunidos como igreja, como uma grande família. Antes de me apresentar e compartilhar a mensagem com vocês, eu gostaria de chamar um vídeo, se puder soltar um vídeo, da onde eu venho, da minha casa, da igreja da cidade, lá em São José dos Campos. Pode soltar, por favor. Igreja da cidade. Uma igreja em muitos lugares. Uma família que reflete a família de Deus. Um lugar onde acontecem grandes encontros, onde vidas renascem e recomeçam e todos crescem na fé e se tornam mais fortes com Jesus. É o lugar que crê e vive a palavra de Deus, em amor, incluindo pessoas na família do céu e trazendo o sobrenatural na terra. É ser dirigido por meio de propósitos, onde pessoas comuns, imperfeitas, mas apaixonadas uns pelos outros, buscam alcançar todas as pessoas para Jesus. Onde pessoas descobrem o real sentido da vida. Uma família fortemente conectada. Uma família para pertencer, de perto ou de longe. Uma família composta por pessoas com consciência do chamado e certas de seu destino profético para servir o reino de Deus na terra. Um lugar de cuidado, onde qualquer um pode crescer em relacionamentos saudáveis. Um lugar onde você, eu, ele e ela, todos permanecem e são acolhidos de maneira igual. Uma casa de envios, porque a igreja não é o local de chegada, mas o ponto de partida. Uma igreja família biblicamente saudável, profética, apostólica e pastoral. Ter uma igreja é ser grato por fazer parte, ter amigos, irmãos e pais na fé. Igreja da cidade, um lugar de verdade, de pessoas reais, um lugar para transformar e ser transformado, um lugar para crescer, uma família para pertencer.
Som. Glória a Deus. Quem aqui já foi ou conhece a igreja da cidade lá em São José dos Campos? Vocês são todos convidados para conhecer e serão muito bem-vindos. Amém? Eu sou filho daquela casa. Há 10 anos atrás foi onde eu encontrei Jesus, ou melhor, Jesus me encontrou. E tenho experimentado da graça dele desde esse tempo. E desde 2020 eu sou um dos pastores da igreja da cidade. Eu trago aqui um abraço para todos vocês, dos meus pastores e pais espirituais, pastor Carlito e pastora Leila. E é uma alegria ter essa igreja como uma igreja parceira, uma igreja amiga, uma igreja que faz parte da Rede Inspire. Como o pastor Carlos aqui já rapidamente apresentou, eu sou atualmente o coordenador da Rede Inspire na Europa, que é uma rede de relacionamento entre igrejas e pastores. E a nossa visão, a nossa missão é servir igrejas. Nós não somos uma denominação, não somos uma aliança, nós somos uma rede de recursos ministeriais. Toda igreja, ela tem necessidades bem específicas ministeriais, os pastores sabem das necessidades, dos desafios, e a nossa visão é poder servir e ajudar os pastores para que a visão de Deus para cada igreja se cumpra. Nós queremos ajudar a igreja a ser tudo aquilo que Deus chamou ela para ser. E hoje nós somos mais de 1.600 igrejas no mundo. São atualmente 100 igrejas aqui na Europa. E tem sido uma bênção e um privilégio muito grande poder servir os pastores e amigos, como, por exemplo, o pastor Carlos Arruda e a Family Church aqui em Londres também. Tem uma foto, eu acho que eu tenho aí da minha família, apresentar rapidamente também, está aí o meu tesouro, a Tainá, minha esposa. Terça-feira nós faremos 8 anos de casado, e a Ana vai fazer 3 aninhos em agosto, e nós moramos atualmente em Lisboa, de onde nós coordenamos a Rede Inspire na Europa, e tem sido uma jornada muito agradável do lado dela, ela que tem sido uma parceira para todas as aventuras com Jesus aí. E queridos, vamos então, depois de toda essa apresentação, vamos mergulhar na palavra de Deus. Quem aí está preparado ou na expectativa para receber mais de Deus nessa noite? Glória a Deus, aumente a sua expectativa. Quando liberar uma palavra aqui, celebre essa palavra, receba essa palavra, porque você não saiu da sua casa, tenho certeza, apenas para cumprir um ritual aqui, não, você veio aqui ter um encontro com o amado da sua alma, você veio aqui para receber uma palavra que pode transformar a sua vida, e eu creio que Jesus tem uma palavra para você hoje. Deixe aberto a sua Bíblia aí, seja ela uma Bíblia física ou no celular, deixa aberto em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Daqui a pouco nós vamos ler juntos. Nós vamos aprender um pouco mais alguns princípios para vivermos uma vida avançando pela fé e ousadia. Quem aqui acredita que Deus é aquele que vai te fazer avançar pela fé e ousadia? Quem aqui tem promessas para se cumprir ainda? Levanta a mão. Aleluias. Nós servimos a um Deus que é fiel para cumprir, amém? Agora a questão é, como faço, pastor Vinícius, para poder experimentar as promessas de Deus para a minha vida, para que essas promessas se cumpram? Como nós podemos acessar os tesouros que Deus tem para nós? A verdade é que há um texto, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim, na versão que está aqui, que eu coloquei para vocês, que vocês vão poder acompanhar, diz assim: tudo é uma questão de fé. Sem fé não podemos agradar a Deus. Mas esse texto, ele não para aí. Esse texto diz que quem crê nesse Deus, quem nele acredita, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse Deus que nós servimos é um Deus recompensador, é um Deus generoso, e a forma de acessar o coração de Deus é somente e unicamente vivendo uma vida pela fé. Agora deixa eu compartilhar um testemunho aqui com vocês. Esse texto é um dos textos que marcou a minha vida. Quem aqui tem versículos que marcou a vida? Acredito que todos nós temos alguns versículos que marcou a nossa jornada ou determinado momento. Eu entreguei minha vida para Jesus em 2014. Esse ano fez 10 anos. E no mesmo ano, alguns meses depois, eu recebi uma palavra profética de uma senhora que orou comigo, orou por mim, e ela falou: filho, Deus me mostrou você recebendo um diploma fora do país, e Ele está mandando te dizer
que Ele vai cuidar de todos os detalhes. Naquela altura, eu não fazia ideia do que ela estava falando. Eu era um recém-convertido, tinha uma formação em Direito, trabalhava na área, achei que tinha alguma coisa a ver com, sei lá, eu tinha um sonho de ser Polícia Federal. Eu falei, será que tem alguma coisa a ver com ser Polícia Federal lá fora? Guardei essa palavra no coração. E o tempo passou. Passado quase um ano, eu comecei a me interessar mais por descobrir o meu chamado e o meu propósito de vida. Em 2015, Deus revelou o meu chamado. Ele disse que eu fui chamado para ser um pastor, para ser um pregador das boas novas e para ser um mestre que ensina a palavra de Deus. Eu logo pensei, bom, se Deus está me chamando, me criou para ensinar, eu preciso aprender, porque eu tinha zero teologia. Eu não tinha feito teologia. E aí eu comecei a procurar cursos de teologia. Na minha própria igreja tem um curso, acabou não dando certo fazer esse curso. Procurei no Brasil, não deu nada certo. Quando Deus fecha as portas. E aí, de repente, eu estou lá no meu escritório um dia, essa palavra que eu recebi voltou no meu coração e na minha mente de novo. Eu falei, será que tem a ver com isso? Entrei no computador, digitei lá em inglês, School of Theology. Eu já falava inglês. E aí apareceu um monte de universidade, de escolas. E uma que me chamou a atenção era a Azusa Pacific University. A Universidade de Azusa, lá na região de Los Angeles. E eu rapidamente entrei no site, gostei muito da visão, aquele coração começou a queimar. Eu não sabia direito o que é aquele coração queimando, aquela paz. E aí eu mandei um e-mail, falei, olha só, me apresentei, me chamo Vinícius, moro no Brasil, sou graduado em Direito e tenho interesse no programa de vocês de teologia, como é que eu faço? Aí chegou uma resposta no mesmo dia para mim. Ela falou, aqui é tal pessoa, agradeço o seu contato e eu tenho uma proposta para você. Se você já tem uma formação em Direito, por que você não tem interesse em fazer uma pós-graduação? Porque se você quiser fazer um mestrado em teologia, nós temos uma bolsa de 100% para te dar. Aí eu falei, opa, tem Deus nesse negócio aí. E ali começou uma jornada de fé que durou 9 meses. Eu lembro certinho, foi de setembro, agosto de 2015 até junho, maio de 2016. Nesse tempo, Deus foi me forjando na minha fé. Eu vou adiantar bastante a história para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Diante de todo esse processo, eu compartilhei na época, já namorava minha esposa atual, falei, se eu for, obviamente, nós vamos juntos, nós vamos casar e Deus vai fazer grandes coisas e assim será. Mas chegou um determinado momento em que eu já tinha passado por todas as fases do processo para ganhar a bolsa de estudos, eu seria um dos candidatos à bolsa. Existia apenas 5 bolsas de estudos naquela universidade que cobria 100% dos estudos. A tuition que fala, custava $70 mil. E apenas 5 bolsas. Dessas 5, apenas uma cobria 3 anos dos estudos, que era o que eu precisava. E foi chegando perto ali daquela fase final, eu tinha que tomar uma decisão. Eu falei assim para minha esposa, falei, amor, olha só, agora é o seguinte, já fizemos tudo o que podíamos fazer, agora é só esperar que Deus fará. E aí o que nós vamos fazer? Quando sair a bolsa de estudos, nós marcamos o casamento e vamos. Ela, tá bom, e estávamos orando por isso. E vocês conhecem os americanos não são de atrasar. E deram um prazo para mim, até tal dia sai a resposta da bolsa. Passou uma semana, nada, 15 dias, nada. E eu fui começando a ficar incomodado com aquilo. Falei, será que eu me enganei? Depois de todo esse tempo, confirmação de Deus, oração, quem aqui já passou por isso sabe do que eu estou falando. Mas aquela paz continuava no meu coração. Eu falei, não é possível. E eu, minha esposa, orando, jejuando, buscando em Deus, acordando de madrugada. Senhor, o que o Senhor está querendo dizer, ou querendo fazer com isso? E até um certo dia, eu me lembro, era um sábado de manhã, a minha esposa acordou lá na casa dela e me ligou. Morava com os pais dela, morava com os meus pais. Nós já estávamos noivos. E ela falou assim, olha, eu acordei a noite inteira, várias vezes durante a noite, com uma voz que me dizia, Pedro, está na hora de jogar as redes em águas mais profundas. Aí eu, uau. E ela, você entendeu o que significa? Eu falei, não. Falei, mas vamos entender, vamos orar. E eu saí dali, desliguei o telefone, fui tomar banho.
Não sei se você é igual eu, que escuta a voz de Deus no banho às vezes. E naquele dia eu estava tomando banho e perguntei para Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar com tudo isso? O que está acontecendo? A única coisa que Deus falou comigo claramente, com uma voz audível, Ele falou, Hebreus 11:6, sem fé é impossível me agradar. Sem fé é impossível me agradar. Naquele exato momento parece que dentro de mim virou uma chave no mundo espiritual, uma chave no meu entendimento, uma chave no meu discernimento, que eu rapidamente saí do banho e entendi, liguei para minha esposa e falei, amor, já entendi o que é para a gente fazer. Ela é mesmo? O que é? Eu falei, não é a bolsa de estudos que vai nos sustentar nos Estados Unidos, é Deus. Então não importa se essa bolsa sair ou não, Deus está nos chamando para irmos para os Estados Unidos, então eu vou fazer o seguinte, eu estou saindo aqui da minha casa agora, eu estou indo aí na sua casa para falar com seus pais para a gente marcar a data do casamento. Aí ela falou assim, não, mas calma aí, tem que avisar meu pai. Eu falei, então avisa, ela morava na cidade vizinha, eu falei, daqui uns 30 minutos eu estou aí. E eu fui lá. E aí cheguei lá, conversei, e a mãe dela, não, mas calma, você não quer ir primeiro, né? Ela era a última, a filha mais nova, as outras duas já tinham casado. Vai primeiro, né? Prepara. Eu falei, não, você não está entendendo. O projeto de Deus é para a família, é para o casal. Desde o momento que nós começamos a namorar, Deus tem um projeto e o projeto dele está em andamento. Eu saí, voltei para minha casa, você precisa entender uma coisa, meus pais são católicos até hoje. Você imagina contar um negócio todo esse que eu estou contando para vocês, para eles. Com esse entendimento, sabe essa diferença de entendimento? Mas Deus foi tão bom que tocou o coração deles, que eles se emocionaram. E ali nós começamos e falamos, então tá bom, era um sábado, segunda-feira nós vamos no cartório de registro civil. Por quê? Primeiro temos que casar no civil, pegar a certidão de casamento e mandar para os Estados Unidos para que eles possam começar a dar andamento no processo. Independente da bolsa. Tá bom. Na segunda-feira, fomos no cartório de registro civil, marcamos o casamento para, sei lá, daqui uma semana. E aí eu lembro certinho, saindo do cartório de registro civil, ficava no centro da minha cidade. A minha igreja tem um campus no centro da cidade. E lá eu tinha um amigo meu trabalhando, que inclusive é um dos padrinhos do nosso casamento. Eu saí de lá, ele acompanhou todo o processo. E nada da bolsa ainda. Mas eu saí de lá, fui lá falar com ele, falei, cara, marcamos o casamento. Ele, que legal, tal, ele trabalhava com TI. Aí ficamos conversando um tempo, eu falei, cara, eu precisava, meu celular está sem bateria aqui, eu precisava acessar meu e-mail. Eu estava querendo saber a resposta. Pode chegar a qualquer momento. Falei, posso acessar o e-mail do seu computador? Ele falou, pode, entra lá. Na hora que eu acesso o e-mail, adivinha o que tem lá? A resposta da faculdade, falando, parabéns, você ganhou a bolsa de estudos. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Eu aprendi que na vida com Deus, não é bênção e depois posicionamento. Não, é posicionamento para depois você experimentar as bênçãos de Deus. Isso é viver pela fé. A fé, ela é muito mais do que uma crença. Ela é muito mais do que crer em algo, é um estilo de vida. Porque a fé está naquele que pode, quer fazer todas as coisas. A fé, ela tem um intuito de aliança. Por isso que ela vem do latim fideis, de fidelidade. Deixa eu te lembrar algo, meu irmão e minha irmã. Você serve a um Deus que é fiel. Do lado dele, da aliança, ele nunca vai falhar com você. Ele nunca vai falhar. Ele enviou o seu próprio Filho para renovar essa aliança comigo e com você. Para que possamos viver pela fé e através de uma vida de fé, possamos avançar naquilo que Deus tem para nós. Agora eu não vou mentir para você, fácil não é. Mas Jesus nunca disse que ia ser fácil, Ele disse que estaria conosco todos os dias. A fé é o combustível para corrermos para o destino que Deus preparou para mim e para você. É o combustível, olha só o que diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 23. Porque tudo que não procede da fé é pecado. Por que o apóstolo Paulo deixou bem claro isso aqui? Porque viver pela fé é viver debaixo de uma aliança. É viver debaixo de uma confiança. É um relacionamento. É por isso que, vez após vez, a palavra de Deus diz que o seu povo é como a noiva, que depois somos nós, a igreja, e Jesus é o noivo. É por isso, porque há uma aliança e há um desejo no coração de Deus que possamos aprender cada vez mais
sobre esse Deus, deixa eu te lembrar de algo. Cada vez que você aprende mais sobre quem Deus é, mais você confia nele. Mais você confia nele, porque você vai descobrir um Deus que é amoroso, um Deus que é misericordioso, um Deus que é poderoso, um Deus que cura, um Deus que faz milagres, um Deus que é provedor e nunca vai deixar faltar nada na sua casa. Esse é o nosso Deus, é um Deus que não muda com as circunstâncias. Não importa se as coisas desse mundo estão malucas, pode estar tudo louco, todas as notícias ruins, o nosso Deus não muda por causa dessas coisas, e a nossa confiança está em Deus, nesse Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que nos surpreende. Hoje de manhã, o bispo Gilvan falou algo poderoso, uma palavra curta lá na igreja do pastor Carlos. Ele disse assim, ele falou sobre Jeremias 29:11, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. E a nossa pergunta, o nosso papel é estarmos tão próximos de Deus, tão íntimos de Deus, que nós vamos entender qual é o plano dele para nós. Ele quer revelar o seu plano para nós, mas é preciso um nível de maturidade para entender os projetos de Deus para a nossa vida. Deixa eu te dar um exemplo. A minha filha Ana tem 3 anos, vai fazer 3 anos, e toda vez que nós saímos para passear ou tirar férias, eu não chego na Ana e falo assim, filha, nós estamos indo passear no Algarve, por exemplo, Portugal, ou estamos indo para a Itália, o que você acha disso? Qual que é a sua ideia? Qual o caminho que a gente tem que pegar? Vamos viajar pela EasyJet ou Ryanair? Imagina ela pequenininha, vai estar assim para mim, entendendo nada. O que papai está falando? Sabe por que eu estou contando isso? Porque eu compartilho os planos e faço os nossos projetos com a minha esposa, não com a minha filha de 3 anos. Sabe por quê? Porque minha filha de 3 anos não tem maturidade ainda para entender os planos da nossa família. Vocês estão entendendo onde eu vou chegar? A partir do momento que ela crescer, ela for se tornando adolescente, ela for se tornando adulta, ela vai sendo inserida no planejamento das coisas da nossa vida. Sabe por quê? Quem tem maturidade tem autoridade para participar dos planos. E nas coisas de Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Deus quer revelar os seus planos para nós. Deus quer revelar os seus planos para nós. A antítese, ou o oposto da fé, é o medo. O medo é um espírito que paralisa. Por isso que a Bíblia afirma que o perfeito amor afasta todo medo. Porque o perfeito amor é resultado de uma aliança. Uma aliança naquele que é o amor. 1 João 4,16, Deus é amor. Como assim eu não vou confiar em um Deus que é amor? Um Deus que só quer o meu bem, um Deus que só quer cuidar da nossa família. Sabe, um Deus que o amor dele não tem limites, a nossa mente não tem capacidade para entender o amor de Deus por mim e por você. Mas eu quero fazer um exercício com você aqui nesse momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Imagine agora o infinito. Eu falei aqui que o nosso Deus é amor infinito. Imagine o infinito. Você consegue imaginar o infinito? Não dá para imaginar o infinito. Imagine o tempo infinito. Nosso Deus, ele está acima do tempo. Imagine uma provisão infinita. Oh, aleluias. Você consegue imaginar uma provisão infinita? Eu não consigo imaginar, é muito difícil. Imagine um poder infinito. Um poder de curar que nunca acaba. Um poder de transformar as coisas que nunca acaba. Você conseguiu imaginar tudo isso que envolve o infinito? Eu tenho certeza que com certeza você não conseguiu imaginar o infinito. Sabe por quê? Porque nossa mente não está preparada para conceber o infinito. Mas esse infinito, apesar da nossa mente não conseguir conceber, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não cansa de dar, um Deus que não cansa de amar, um Deus que foi a última das consequências para resgatar a mim e a você.
E é pela fé que nós acessamos esse caminho, é pela fé que nós nos relacionamos com Ele, é pela fé que nós acessamos o sobrenatural e vivemos pela ousadia. Queridos, deixa eu compartilhar algo do meu coração para vocês. Desde que eu cheguei na Europa, 1 ano atrás, eu já vim algumas vezes preparando esse projeto de nos mudarmos para a Europa. E todas as vezes em que eu estive na Europa, em todos os países, cada vez mais eu tenho certeza de uma coisa. Para podermos ganhar as pessoas para Jesus aqui na Europa, nós vamos ter que viver o evangelho sobrenatural. Vamos ter que viver o evangelho sobrenatural. Nós estamos pisando sobre uma terra que já experimentou de tudo que vocês imaginam no cristianismo. Tudo, avivamento, desavivamento, se é possível falar assim. Pessoas estão cada vez mais, instituições seculares, mundanas, pessoas distantes de Deus, desigrejadas, cada vez mais pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Esses dias eu fui numa reunião da Aliança Evangélica lá em Portugal, e a Aliança estava apresentando um projeto sobre evangelismo, sobre missões, e estava trazendo algumas realidades de que a Europa, Portugal, a Inglaterra, a Espanha, a França, são nações que são consideradas pós-cristãs, é o pós-cristianismo. Quem aqui já ouviu falar esse termo? E aquilo, enquanto aquele rapaz, aquele pastor falava sobre isso, eu comecei a pensar em algo, depois no final levantei a mão e eu compartilhei o que eu estava no meu coração. Eu peguei e falei para ele assim, amigo, sabe o que eu penso? Eu penso que se nós imaginarmos que a Europa é somente pós-cristã, nós estaremos tendo a capacidade de compartilhar o evangelho apenas pela metade. Sabe por quê? Vocês têm noção a quantidade de imigrantes de outros países que estão vindo para a Europa todos os dias? Todos os dias. Você pega um Uber, você vai encontrar com alguém que é da religião Sikh, alguém que é hindu, outra pessoa que não tem religião nenhuma. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a Europa ela é pós-cristã, mas também é pré-cristã. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Sai um dia na rua e faz uma pesquisa que você vai ver. Aqui na Europa. No Brasil a realidade não é essa, mas aqui na Europa é. Com essa onda imigratória de países da Arábia, países do Oriente Médio, pessoas da África, pessoas da Ásia, muitos nunca ouviram falar de Jesus, e nós temos que compartilhar o evangelho sobrenatural para acessar o coração dessas pessoas, como a igreja primitiva fazia lá no começo. Então nós temos a oportunidade de viver esse evangelho sobrenatural, para poder ganhar todas as pessoas para Jesus. Você crê nessa palavra? Amém. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu vou dizer novamente, esse poder atua em nós, esse poder atua em você, a partir de você e através de você. Você carrega esse poder, essa dinamite dentro de você, e nós acessamos isso através da fé. Dr. Russell Shedd, ele tem uma frase poderosa que ele diz: o jeito como sua mente funciona é exatamente o jeito que você é. Como você crê, declara o que você é. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que orar todos os dias, pedindo a Deus para fazer uma metanoia na nossa mente, para que possamos acessar a mente de Cristo. Coloque a mão na sua cabeça agora. Diga assim: Senhor Jesus, renove a minha forma de pensar. Renove, Jesus, a forma como eu entendo as coisas, para que eu possa pensar como o Senhor pensa. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Quando você passa a pensar como Jesus, você passa a agir como Jesus. O que você pensa é o que direciona as suas atitudes. E tem uma frase do pastor Carlito que ele diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Olha que frase bonita. Todos nós somos amados iguais diante de Deus, mas Deus se agrada de algumas atitudes. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, uma atitude de fé. Você crê que Deus existe, você vai para o seu secreto e você busca nele e ele te recompensa. Acepção de pessoas, não. Acepção de atitudes, sim.
está na hora de nós nos movermos com fé e ousadia para ganhar todas as pessoas para Jesus. Aleluias! E eu quero compartilhar com vocês 8 chaves, rapidamente, para acessarmos essa nova dimensão, esse novo nível de avanço. Você quer receber 8 chaves espirituais? Então acompanhe comigo, eu vou ler aqui 2 Reis, em cima do texto de 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 a 10. Eu leio aqui a partir da NVI, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Aleluias. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Hoje, então, desse texto, nós vamos extrair 8 chaves para que possamos avançar pela fé e ousadia. Apenas trazendo um contexto do que estava acontecendo aqui nesse tempo. Aqui havia uma escola de profetas e Eliseu era o discipulador, Eliseu era o professor, aquele que discipulava e caminhava com os profetas. E os discípulos entenderam que o ministério profético não poderia ser feito de qualquer forma. Eles ficaram indignados com aquilo aonde eles estavam. Não, nós precisamos ir para um lugar maior. Como se profeticamente eles estivessem entendendo: olha, daqui a pouco vai chegar mais alunos, daqui a pouco vai ter mais gente ouvindo falar dos milagres, do sobrenatural, então vamos nos mudar para um lugar maior. E aqui já fica a primeira chave que eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, para você avançar com fé e ousadia, tenha um descontentamento santo. Aleluia, tenha um descontentamento santo. No versículo 1, diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Deixa eu te dizer uma coisa: nada vai mudar na sua vida até que você não mude. Sabe o que é isso? É termos um descontentamento. Aonde Deus já te levou, aonde Deus já te colocou numa posição, saiba que aquele não é o final da corrida. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais, o melhor sempre está por vir. Confúcio, o filósofo chinês, diz assim: a vontade de vencer, o desejo de ter sucesso, o desejo de atingir todo o seu potencial, estas são as chaves que abrirão a porta para a excelência pessoal. Vontade de aprender, vontade de crescer. Sabe, nós trabalhamos através da Rede Inspire com pastores, e eu vejo os pastores querendo aprender. Pastor Carlos Arruda, que nós nos falamos toda semana, ele me liga e fala: Vinícius, e aqui eu posso abrir para a igreja. Ele diz assim: Vinícius, eu preciso da sua ajuda, meu amigo, para poder trazer novas ferramentas para a igreja. Eu quero treinar os voluntários, eu sei que eles têm potencial e eu conto com a sua ajuda. E eu falo: vamos junto, meu amigo. Sabe por quê? Deus tem mais para cada um deles. Sabe o que é isso? É alguém ter um incômodo santo. Não é que ele está triste, não, ele está feliz com o que Deus já fez, mas ele sabe que Deus tem mais. E muitos pastores são assim, sabem que Deus tem mais. O meu pastor Carlito, ele diz o seguinte: a excelência honra os céus e abençoa a vida das pessoas. Tudo que fazemos com excelência, nós honramos o céu, nós damos o nosso melhor para Deus, e as pessoas são abençoadas com isso. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos
que nós temos que ter um descontentamento santo. Isso vai nos tirar da nossa zona de conforto, vai nos tirar da nossa inércia. Em segundo lugar, busque soluções efetivas e não apenas fáceis. Versículo 2, eles dizem: por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Preste atenção nos verbos que tem aqui nesse texto. Tem o verbo ir, cortar, construir. Eu sei que a maioria aqui é brasileiro e fala português. Amém? Eu acho que tem um irmão que é italiano, né? Mas ele entende um pouco também. Você sabe o que significa o verbo? Vamos lá, aula de gramática. O que é um verbo? É uma ação. Verbo é uma ação. Todas as vezes que Deus está nos chamando para algo, Ele espera que nós nos movemos, que nós saímos do lugar. Lembra que Deus falou para Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai. Mateus capítulo 28, a grande comissão. O que Deus diz? Ide. É tempo de sairmos da nossa zona de conforto, irmos para aquilo que Deus está nos chamando. Fé não é somente crer, mas é se mover. A fé, ela vai nos levar para lugares, vai nos fazer mover. Lembra que eu contei aqui meu testemunho agora há pouco? Deus, Ele estava esperando eu me mover, para Ele poder mover as águas. Eu creio que Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje, que é tempo de você se mover. Todo passo de fé começa com um posicionamento que te coloca em movimento. Aleluia. Todo passo de fé é um posicionamento que vai te colocar em movimento. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você começa a se mover com Jesus, você começa a experimentar uma coisa boa, uma paz da parte de Deus, e você não fica mais contente com aquilo que você tinha, e sim com aquilo que Deus tem para você adiante de você. Porque muitos de nós já vivemos grandes experiências com Deus. Quem aqui já teve grandes experiências com Deus? Eu já. Mas eu estou numa fase da minha vida que eu falo assim: Senhor, eu quero experiências novas. Eu quero viver milagres novos. Sabe aquela oração perigosa? Senhor, faz novas coisas. É uma oração perigosa, cuidado. Porque toda vez que você pede algo para Deus fazer, Ele vai pedir para você entregar algo. Porque para você viver o novo, você tem que deixar o velho para trás. Quem aqui está disposto a viver o novo de Deus? Vai ter que queimar algumas carroças. E não é fácil não, mas Jesus está contigo. Jesus vai te ajudar. Entre a palavra liberada e o cumprimento da palavra, existe um processo. Guarde bem essa palavra, processo. O nosso Deus se compromete com o processo ao qual Ele nos coloca. Sabe, porque no fundo, não é sobre aonde vamos chegar, não é sobre o que vamos fazer, é sobre Cristo formado em nós. É sobre Cristo formado em nós. Todas as vezes que nós passamos por uma provação, por um teste, o fogo consumidor vem e tira tudo aquilo que já não deveria estar mais. Porque Deus, Ele quer olhar para nós e Ele quer ver a imagem e semelhança do Seu Filho reluzente na nossa vida. Tudo tem a ver com iniciativa, estratégia e trabalho duro. Então não desista, continua se movendo. Terceiro ponto, para você viver uma vida de fé e ousadia: nunca ande ou realize nada sozinho. Olha aí uma palavra boa para mim e para você. O pastor Carlito diz uma frase: ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho é porque não é grande. Sabe, queridos, nós servimos a um grande Deus que nos dá grandes missões, mas para isso nós dependemos e confiamos uns nos outros também. Sabe essa missão que Deus tem chamado todos nós que estamos aqui hoje para fazermos junto com Ele? Nós precisamos uns dos outros. Sabe, eu tenho falado bastante frase aqui do pastor Carlito, e não se surpreenda não, porque ele é um homem que ele tem muitas frases que marcam e nos ajudam a refletir. Uma outra frase que ele diz é que só os tolos não aprendem uns com os outros. Sabe o que isso quer dizer? Eu conto contigo, pastor José Prates, eu conto contigo, pastor Carlos, eu conto contigo, pastor, eu conto com você lá na China, e conta comigo também. Sabe por quê? Quando nós somos poucos, nós temos que somar. Lembra o que Jesus falou? Aquele que não é comigo é contra mim. Está na hora de nós entendermos que nós não vamos conseguir fazer nada sozinho. Olha o que diz o versículo 3. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos?
Sabe o que Eliseu respondeu? Sim, eu quero. Ele disse, eu vou com vocês. Mas mais importante do que a resposta dele foi o convite do discípulo dele. Mestre, pastor, você não quer ir comigo para a gente fazer juntos essa missão? E ele topou o desafio e ele foi. Isso nos leva para o quarto ponto, que diz, não procrastine o trabalho mais duro. Versículo 4, e foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Eles rapidamente identificaram um problema. Eles foram, chamaram, pediram ajuda, não foram sozinhos, e agora eles tinham um trabalho duro, que é cortar as árvores. Eu não sei o que você imagina, mas tenta imaginar essa cena. Eles não tinham serra elétrica não, tá, gente? Era no machado mesmo. E não é esses machados afiados que nós temos hoje, não. Aquele que você corta tudo, não. Provavelmente era um machadinho feito em casa, com pouca qualidade no corte. Então eles tinham que trabalhar duro. Mas eles não procrastinavam o trabalho. Deixa eu te dar uma dica, uma chave espiritual prática. Quando você tiver um desafio na sua vida, você tiver uma lista de coisas para fazer, comece por aqueles que são mais difíceis. Porque senão você vai sempre jogando para o final da fila. Nós temos uma tendência a procrastinar as coisas que são mais difíceis na nossa vida. Eu aprendi isso com o meu pastor. Toda vez que eu tenho um desafio, eu procuro fazer o que é mais difícil para mim nessa semana. Eu já vou começar por ela, porque eu já elimino da minha lista de coisas para fazer. Porque procrastinar é adiar, postergar. Mas eu te digo que demorar para obedecer também é desobedecer. Eu vou repetir, demorar para obedecer também é desobedecer. O que é que Deus tem te pedido para fazer? Eu estou aqui para te encorajar, essa palavra é para te encorajar. Sabe, aquilo que Deus tem pedido para você fazer, confie nele, porque Ele vai te dar as forças, Ele vai abrir as portas para você. Está na hora de nós rompermos com a procrastinação, porque o tempo passa muito rápido, e nós não temos tempo a perder. Quinto ponto, prepare-se para enfrentar os imprevistos. No versículo 5, o texto diz, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. Eu acho engraçado esse texto. Ele só se preocupou porque era emprestado. Ainda bem, glória a Deus, porque ele era um homem de Deus, porque tem gente que você empresta as coisas que você nunca mais viu, né? Prestar livro, então, já era. Eu vi quando eu era pequeno, eu gostava de ler o gibizinho da Turma da Mônica. E uma das historinhas contava do céu dos guarda-chuvas. Que todo mundo esquece guarda-chuva e o guarda-chuva voava para o céu e o Cebolinha lá achava os guarda-chuvas. Eu acho que para os crentes vai ter o céu dos livros. Que um dia a gente vai chegar lá, nossa, vai ter uma pilha de livro meu que eu emprestei para os outros assim e não me devolveram. Mas a verdade é que é o seguinte, quando nós olhamos para esse texto, queridos, coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Infelizmente, nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado. Mas a verdade é que nós temos que enfrentar os imprevistos. Quando você vai fazer o que ninguém nunca fez, eu te digo que vai ter mais imprevistos ainda, porque ninguém nunca fez, não tinha ninguém para contar o que ia acontecer. Quando nós decidimos, na igreja da cidade, vir como Rede Inspire aqui para a Europa, nós já preparamos o nosso coração para todos os tipos de imprevisto, mas nós não sabíamos, não fazia ideia de como seria. Quando nós viemos, já fazia 11 anos que a Rede Inspire havia nascido. Nós trabalhávamos no Brasil todo, todos os estados. Se você perguntasse para mim, eu sei como lidar com os pastores de cada região do Brasil, porque já fazia 11 anos que nós fazíamos isso. Mas quando nós viemos para a Europa, para Portugal, começamos a ver alguns desafios que nós não sabíamos o que fazer. Deixa eu compartilhar um aqui com vocês. Nós acabamos de falar aqui sobre férias. No Brasil não tem isso. Em Portugal é ainda pior, gente. Tem português aqui? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Portugal não é pior no sentido de ruim. É pior no sentido de que lá fecha as coisas mesmo. Eu tenho pastores amigos lá que eles fecham a igreja. Tem pastores no Algarve que ele compartilhou comigo, pastor João Luz. Ele falou assim, Vinícius, aqui no Algarve nas férias não dá para ter culto toda semana. Por quê? Porque nas férias o pessoal trabalha o dobro no Algarve, o lugar mais requisitado da Europa para as férias, e não tem voluntário. Como é que vai fazer culto? Sabe o que ele faz? Culto a cada 15 dias.
Eu contei isso para a turma do Brasil, caiu o queixo dele, falou assim, não imaginava que isso existia. E eu falei, e é o que eu estou passando aqui agora. São alguns imprevistos, são coisas novas. Quando nós vamos fazer o que nunca ninguém fez, nós temos que estar preparados para o imprevisto. Se Deus está te chamando para fazer algo que ninguém fez, confie nele, porque Ele sabe todos os caminhos. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar o poder para enfrentar cada um deles. Amém? Sexto ponto, está quase acabando. Creia que antes do milagre vem o seu empenho. Versículo 6. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Eu gosto muito de uma frase, mais uma, que o pastor Carlito diz, que tem tudo a ver com esse texto. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Se você fizer isso, meu irmão, minha irmã, não tem como as coisas dar errado na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai estar orando, pedindo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus para a sua vida. E quando você está no centro da vontade de Deus, você está no melhor lugar que você poderia estar. E ali Deus vai te colocar, mas não é para você chegar, pronto Deus, cheguei aqui, agora não. Deus vai te colocar lá porque Ele confia em você. Ele sabe que você vai dar frutos. Ele sabe que você, através da sua vida, as pessoas vão experimentar milagres. Pensa bem, o nosso Deus, Ele confia em nós mais do que nós mesmos. Sabe por quê? Porque Ele sabe, Deus sabe que Ele não vai nos abandonar, que é Ele quem vai fazer. Eu sou apenas o canal da bênção que vai fluir através da minha vida. Olha só, o nosso irmão estava compartilhando testemunhos da China. Gente, da China. Eu tenho certeza que antes dele ir para lá, ele não imaginava as coisas que ele ia experimentar, que ele tem experimentado nos últimos anos. Mas tem muitos aqui também, na Inglaterra, em Portugal, no Brasil, que estão vivendo coisas maravilhosas com Deus, apenas porque decidiram aceitar a vontade de Deus e avançaram com fé e ousadia. Nunca será fácil, não existe coisa fácil. O pastor Carlito sempre diz assim, nós somos o povo que não tem medo de trabalhar duro. Nós não podemos ter medo de trabalhar, de nos empenhar. Se nós trabalharmos, Deus fará a parte dele. Sétimo ponto. Estique seus braços para tocar no seu milagre. Aleluia. E disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Tem pessoas aqui hoje, Deus falou isso bem claro para mim, que o seu milagre está a um braço de distância de você. Basta você fazer sua parte pela fé. Toque o seu milagre. Vamos fazer uma ação profética aqui. Estica seu braço e toque o seu milagre. Qual é o milagre que você está precisando? Qual é o milagre que Deus tem falado há anos que Ele vai fazer na sua vida? Sabe, sinta o milagre, toque o milagre. O milagre está diante de você. E Deus está te convidando hoje para dar passos de fé, para ir até Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E oitavo e último ponto. Ouça homens de Deus em sua vida. Esse texto aqui dos versículos 8 a 10, que diz que o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e o rei de Israel decidiu buscar conselho com o homem de Deus, e o homem de Deus falou, faça isso, faça aquilo, e a vitória é certa. Queridos, vocês principalmente que fazem parte aqui dessa igreja, Deus colocou um homem de Deus para pastorear vocês. Uma coisa que eu tenho aprendido é que toda igreja é uma família espiritual. Vocês viram aqui o lema da nossa igreja, uma família para pertencer. A igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Se você quer frequentar um lugar, você pode frequentar um clube, você frequenta um restaurante, você frequenta um parque, mas a igreja é uma família para pertencer. E quando nós pertencemos a um lugar, nós temos raízes. E quando nós temos raízes, se tiver algum problema na nossa família, sabe o que a gente faz? Nós resolvemos o problema. Nós não abandonamos a família, amém? Está na hora da gente parar com esse negócio de, eu estou com um problema com o irmão da igreja, eu vou para outra igreja. Aí chega lá, arruma problema com o irmão da outra igreja, aí vai para outra igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, o reino de Deus não ganha nada com isso. Se Deus te posicionou aqui, se você orou e Deus falou assim, é aqui nessa igreja que eu quero te usar, ou na igreja do pastor José Prates, na igreja do pastor Carlos, se Deus te colocou lá, só Ele pode pedir para você sair de lá. Sabe por quê? Nós queremos estar no centro da vontade de Deus. E eu tenho visto
que muitas vezes o desafio que é para pastores lidar com essas situações. E eu estou aqui para te dizer, ouça os homens de Deus na sua vida. Como diz a palavra de Deus, há uma responsabilidade sobre a vida deles para cuidar de você, da sua família. Eu sou muito grato a Deus pelo meu pastor. Eu sou muito grato a Deus pela minha pastora, pela minha paternidade espiritual. Quem não ouve a profecia e os profetas acaba se alimentando de ideias e opiniões. E num mundo cheio de ideologia, cheio de opiniões, a coisa mais perigosa que você pode fazer é tomar decisões na sua vida baseado em opiniões. Se você for tomar uma decisão porque você abriu o seu Twitter e viu uma opinião lá, não faz isso. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Você vai orar e Deus vai confirmar no coração do seu pastor também, amém? Como diz o A.W. Tozer, pastor norte-americano, o que é desesperadamente necessário hoje é uma visão profética. Os estudiosos podem interpretar o passado, mas são necessários profetas para interpretar o presente. Que palavra poderosa. Deus tem levantado profetas aqui nessa nação, para que possamos ser direcionados a viver e ouvir a voz de Deus. Há apenas uma voz que nós devemos ouvir, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, quando outras vozes, a voz do mundo, voz das opiniões, voz das redes sociais, voz dos noticiários, tentar calar a voz de Deus, repreenda essa voz, vá para o seu secreto e afine novamente a sua intimidade com Deus, porque nós temos que estar alinhados com a vontade de Deus em nossas vidas. Aleluias. E eu concluo usando o texto de Deuteronômio, capítulo 1, versículos 24 e 25. O texto diz, eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram, trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato, essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Sabe o que esse texto fala? Esse texto fala de um posicionamento de fé. Havia uma geração que por falta de fé, porque não viveram aquilo que Deus estava mandando eles fazerem, eles não experimentaram a promessa de Deus. Houve ali uma acepção, não de pessoas, lembra? Foi uma acepção de atitudes. Uma geração toda ficou pelo caminho porque não acreditou que Deus tinha o melhor para eles. Por causa de alguns gigantes, por causa de alguns desafios que eles teriam que enfrentar. Mas aqui há uma segunda geração que olha para esses desafios e diz, a terra que Deus está nos dando agora é boa. E isso tem a ver com esse tempo da igreja na Europa também. Eu creio, meu irmão e minha irmã, e eu falo aqui cheio, com o coração queimando pelo Espírito Santo, essa terra que o Senhor está nos dando é boa. Essa terra que Ele está nos dando é boa. Tem muita gente no Brasil que está com medo, gente que eu digo que são homens e mulheres de Deus, que estão preocupados de vir para cá porque é muito difícil plantar igreja na Europa, é muito difícil plantar igreja no Reino Unido, em Portugal, na Espanha, na França, mas Deus já liberou uma palavra que há um novo avivamento chegando na Europa. A terra que Deus nos deu é boa. Essa terra, chegou a hora de avançarmos, chegou a hora de vivermos aquilo que Deus tem para nós. E Deus, Ele quer colocar as promessas diante de vocês, com 3 itens proféticos, Salmo 104:15, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Você precisa do azeite, da unção, do poder de Deus, Deus vai te dar. Você precisa do vinho, que é a alegria, que é a força de Deus sobre a sua vida, Deus vai te dar. O que você está precisando para cumprir o propósito de Deus na sua vida? É tempo de avançarmos com fé e ousadia.